Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, muita gente, quando chega em Gênesis capítulo 10, acaba pulando a leitura. Pensa que é só uma lista comprida de nomes estranhos e antigos. Mas, e se eu te disser que essa lista, na verdade, é um mapa? É isso mesmo, um mapa detalhado que mostra o plano soberano de Deus para toda a humanidade. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Fica essa pergunta no ar, né? O que uma genealogia de milhares de anos atrás pode ter a ver com a gente hoje? Olha, a resposta é impressionante. Essa não é uma lista qualquer. Pense nela como a certidão de nascimento de todas as nações da Terra. E, no meio desses nomes, a gente encontra as pegadas do propósito de Deus na história. Então, para começar, vamos direto para o fundamento, para a base de tudo. O capítulo 10 estabelece um princípio teológico poderosíssimo: a unidade de toda a raça humana. Parece simples, né? Mas é de uma profundidade incrível. Cada povo, cada tribo, cada nação que já existiu ou que existe hoje, todos nós podemos traçar nossa linhagem até chegar nesses três homens, Sem, Cam e Jafé. De uma única família que sobreviveu ao dilúvio, a terra inteira foi povoada de novo. A implicação disso é gigantesca. Do ponto de vista da fé, isso destrói qualquer ideia de que existem raças superiores ou inferiores. Somos todos, sem exceção, parte de uma única e grande família, criada por Deus. A nossa diversidade de culturas e aparências é linda e faz parte do plano, mas a nossa origem é uma só. Certo, mas como essa família se espalhou pelo mundo todo? O texto deixa claro que não foi um acidente, não foi por acaso. Foi, na verdade, o cumprimento de uma ordem direta que Deus deu a Noé lá em Gênesis 9: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E Gênesis 10 descreve exatamente isso acontecendo, em tempo real. A gente vê os filhos de Jafé se tornando os povos das ilhas, do litoral, os de Cã se espalhando pela África e pelo Oriente Médio, e os de Sem se estabelecendo em suas próprias terras, cada um seguindo um roteiro, um padrão orquestrado por Deus. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a história das migrações, a formação das fronteiras, o surgimento dos países, isso não é só sociologia ou política. Na perspectiva da Bíblia, é a mão soberana de Deus guiando a história para cumprir os seus propósitos. Isso tem nome: providência divina. Só que, no meio desse plano de Deus para que todos se espalhassem, surge uma figura que representa justamente o contrário: um homem chamado Nimrod. E com ele, a gente vê o começo da rebelião humana organizada contra o plano de Deus. A Bíblia descreve Nimrod como o primeiro poderoso na Terra. E essa palavra aqui, poderoso, não está falando só de força física, de músculo, não. Nimrod foi o primeiro grande construtor de impérios, um cara que queria centralizar todo o poder humano em um só lugar. Agora presta atenção nesse detalhe que é fascinante. A Bíblia diz que ele era poderoso diante do Senhor. Isso pode querer dizer simplesmente que Deus via o que ele fazia. Mas dentro da teologia pentecostal clássica, muitos intérpretes veem um sentido de desafio aqui, de em oposição a Deus. O poder de Nimrod não era para a glória de Deus, mas para a glória dele mesmo. E o resultado a gente vê claramente. O reino dele começa onde? Em Babel. Esse nome soa familiar, né? É o mesmo lugar que no capítulo seguinte vai se tornar o maior símbolo da rebelião humana contra Deus. Nimrod representa essa tentativa de unir a humanidade debaixo de um poder terreno, desafiando a ordem de Deus para que todos se espalhassem. Vamos agora para outra figura-chave nesse capítulo. Um homem cujo nome já é um spoiler do que aconteceu na sua época: Peleg. O texto é direto e reto. O nome Peleg significa divisão. E por quê? Porque em seus dias se repartiu a terra. Ou seja, uma grande separação aconteceu durante a vida dele, um evento tão marcante que deu nome a ele para sempre. Bom, e o que foi essa divisão? Existem duas grandes interpretações teológicas para isso. Uma delas aponta para a dispersão da Torre de Babel, quando Deus dividiu a humanidade por línguas e fronteiras. A outra sugere até uma divisão geofísica mesmo, a separação dos continentes. Mas, independente da interpretação, o ponto central é o mesmo. Deus está no controle absoluto do tempo, do espaço e da geografia da humanidade. E aqui, minha gente, a gente chega no propósito final de toda essa genealogia. Não se trata apenas de listar nações, mas de direcionar o nosso olhar para uma linhagem muito específica, a linhagem por onde viria a promessa de redenção para todos nós. O capítulo começa com a visão mais ampla possível, né?
toda a humanidade, todo mundo descendendo de Noé. Aí a narrativa começa a usar um zoom. Embora as linhagens de Jafé e Cã sejam importantes e detalhadas, a gente percebe uma ênfase cada vez maior na descendência de Sem. E dentro da linhagem de Sem, o foco se fecha ainda mais em Éber e depois em Peleg. O que o autor está fazendo? Ele está metodicamente pavimentando o caminho, construindo a estrada que vai nos levar, alguns versículos depois, a Abraão e, finalmente, ao Messias. A salvação viria de um povo específico, separado para esse propósito. A lição final dessa tabela das nações é incrivelmente pessoal e poderosa. Da mesma forma que Deus listou e conhecia cada uma daquelas famílias fundadoras pelo nome, Ele conhece cada nação, cada povo e cada pessoa hoje. Ninguém, absolutamente ninguém, está perdido na multidão para Ele. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a história das nações não é fruto do acaso, mas parte de um plano soberano e detalhado de Deus, fica o convite para a gente pensar. Qual é o plano divino para cada vida individual dentro dessa imensa e linda tapeçaria da história?